tarde, gente boa, tá começando o Globo Esporte, a semana tá começando bem. Amanhã tem Brasil e Bolívia ao vivo na Globo, hein? Se liga no horário, 8h30 da noite, para não se perder, um pouquinho mais cedo do que costuma ser os Jogos da Noite. Marcelo Correge, hoje a galera já parte para Bolívia, deixa eu conversar com ele aqui. Hein, Correge, ainda tá em Teresópolis, né? Curtindo o friozinho de Teresópolis, agora a seleção vai para altitude. Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. O último treino da seleção brasileira aqui na Granja Comari começou por volta das 10 da manhã, acabou agora há pouco. Nesse momento a delegação está almoçando. Por volta das 2h15 da tarde, os ônibus deixam Teresópolis rumo ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, de onde seguem para Santa Cruz de la Sierra. E aí o Brasil fica lá, nessa cidade, a 400 metros de altitude, até 4 horas antes da partida, quando vai para El Alto, a 4.150 metros de altitude. Informação importante sobre o treino que acabou agora há pouco. O repórter do GE, Bruno Cassus, conseguiu apurar o time que treinou com o Carlo Ancelotti. Tem Alisson no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique. No meio-campo tem Andrei Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá. E no ataque, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison. Portanto, só 3 jogadores que foram titulares contra o Chile na quinta-feira, no Maracanã. Antes disso, teve a entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, que já tinha dito que faria muitas mudanças, mas falou também sobre a altitude da Bolívia. Uma novidade para ele. Eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez, em 86, joguei o Mundial. Mas temos que considerar que o equipo nacional do Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência. A ideia que temos mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Líder, Flamengo se preparando para enfrentar o Juventude domingo pelo Brasileirão. E olha que legal, Arrascaeta e Varela já estão de volta. O Uruguai liberou a dupla antes do fim da data FIFA. O Arrasca está 100%, meteu o gol, jogou bem, foi super elogiado lá pelo técnico Marcelo Bielsa. E o Varela também mandou bem, mas teve um quadro de pubalgia. Vai ser avaliado, então, pelo departamento médico do Flamengo. Tomara que não tenha nada demais, né? Muito bem. Ô, Vene Casagrande, que momento do Pedro, hein? O camisa 9 rubro-negro voltou a ganhar destaque pelo bom desempenho em campo após o início do ano com algumas polêmicas, né? Nessa semana, o Flamengo recusou uma proposta do Al Rayyan pelo atacante. A gente então fez o quê? Preparou uma reportagem sobre essa evolução do Pedro e na volta a gente vai comentar. Tá faltando pouco para a Copa do Mundo e provavelmente o Pedro quer tirar uma casquinha aí numa convocação. Cadê? De um início de temporada que colocou em xeque sua permanência no Flamengo a voltar a se tornar uma peça indispensável no clube. Pedro retornou aos treinos em abril após grave lesão no joelho esquerdo. Até então, ele era utilizado pontualmente e em julho o nome dele ganhou destaque após um membro do departamento de futebol dizer que aceitaria vender o jogador por 15 milhões de euros. Pouco tempo depois, o camisa 9 foi cobrado publicamente por Filipe Luís pelo desempenho nos treinamentos, o que causou um desconforto, mas que surtiu efeito. No jogo após a polêmica, foi dele o gol da vitória em cima do Fluminense. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa. Né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né, independente do que foi falado ou não. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer. Pedro deu a volta por cima e ganhou oportunidades com Filipe Luís. Foi relacionado em 11 partidas, marcando 7 gols e dando 2 assistências. Na goleada em cima do Vitória, foi responsável por 3 gols. Um deles, um belo elástico, e ainda deu um passe decisivo, ganhando ainda elogios do treinador. Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. A evolução de Pedro fez ainda o Flamengo recusar uma proposta do Al Rayyan do Catar. Além disso, atualmente a diretoria rubro-negra não pretende negociar o camisa 9, que vive grande fase pelo time.
Pelo Brasileirão, o centroavante já tem 10 gols e entrou na briga pela artilharia. Agora, tudo parece que está indo da melhor forma para o jogador. E se tudo continuar assim, a tendência é que Pedro volte a mostrar muito mais em campo e ser promessa de gol. Muito bem, a produção apurou. A gente falou, qual foi aquele jogo do Flamengo, né? Que tem imagens dos jogadores com máscara de oxigênio. Flamengo e Real Potosí, 2007, 4.100 metros acima do mar. Quer dizer, é essa altitude que o Brasil vai pegar, né, Tartá? Muito bem. Falando de Flamengo, o homem voltou, Vene Casagrande? O Pedro? Voltou com tudo. Na verdade, assim, ele nem foi, né? Nem foi. Deu um trelelezinho. Não, deu trelelê. Deu um trelelê, não deu, Tartá? O GPS dele melhorou. Os números melhoraram no GPS. Não, mas isso é importante dizer que nesse episódio, quem saiu ganhando foi o próprio Flamengo. Porque o Pedro, ele foi assim, maduro o suficiente para entender que, de fato, ele errou, que, de fato, não estava desempenhando bem, entendeu o recado foi dado, o Pedro entendeu e ele evoluiu dentro de campo. Ele e o Felipe Luiz, eles não precisam ser amigos, não precisam sair para tomar um cafezinho, tomar um vinho, jantar juntos. Eles precisam ser profissionais e o Pedro tem que fazer aquilo que ele tem que fazer no dia a dia, que ele sempre fez, treinar bem, fazer gols com a camisa do Flamengo, ser feliz. E o Felipe Luiz, para muita gente, tomou uma decisão errada, expondo o Pedro daquela forma, mas no fim das contas, o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. E agora os dois estão muito bem, enfim, repito, eles não precisam ser amigos, eles não são amigos, mas o Pedro voltou a ficar de bem, você vê que ele está feliz novamente. Inclusive nos jogos, acho que a função dele em campo evoluiu em relação à parte tática, algo que o Felipe Luiz pedia dele, você vê ele pressionando muito mais, mostrando mais desempenho na marcação. Então assim, eu acho que o Pedro tem tudo. Ele sonha com a Copa do Mundo? Ele tem condições? Tem condições. É difícil? Bastante. Mas depende dele. Para ele ter condições, ele precisa continuar performando com a camisa do Flamengo. Ô, Tartá, a gente foi... O Venê traz uma frase que falam na live dele, que é crise o Flamengo faz em casa. E realmente, as ouviu coisas... Essa? Essa é boa, né? Imagina a minha risada na hora que eu li. Essa foi muito boa. A gente sabe que realmente as coisas ficam quentes demais. E a gente viu isso nos últimos anos. O problema com o próprio Pedro, na época do Sampaoli, que teve agressão, o Gerson com o Varela também, que teve agressão, e tantos outros probleminhas, às vezes com o Gabigol, que o Flamengo teve que contornar. Recentemente o médico. Exato, que vazou a informação do De La Cruz. Mas eu acho que de todos os problemas, aí você entra nessa conversa também, Venê. Tartá, de todos os problemas que a minha cabeça vai lembrando dos últimos anos aí que o Flamengo teve nessa questão interna, essa foi a que foi solucionada de forma mais rápida e de forma mais eficaz. Você pode concordar ou não se o Felipe Luiz deveria ou não expor o Pedro, mas, assim, ambos foram muito maduros. O Felipe Luiz, que resolveu o problema, e o Pedro, que deu a volta por cima. Você concorda comigo? Porque foi uma situação muito delicada e não tem muito tempo. E o Pedro já voltou e já está acontecendo. Foi o que o Venê falou, eles têm que ser profissionais e a gente está se tratando de Felipe Luiz, que é um grande profissional, foi um grande profissional, que jogou muita bola e agora é o treinador. E falando também de um cara que todo mundo também gosta, todo mundo fala muito bem, que é o Pedro. Um cara íntegro, correto, que teve algumas atitudes sim erradas, mas que logo resolveu. Acho que quando se tem essa maturidade, esse profissionalismo, as coisas acabam sendo sanadas de forma leve, da forma com que foi. Né? Conduziram bem a situação, cada um falou o que achava que deveria falar, acabou isso. A instituição Flamengo é maior do que todos nós e vamos trabalhar. E foram para o trabalho. O Pedro evoluiu muito nessa questão que o Felipe, que hoje é o treinador, cobrava. E aí agora, quem tem a ganhar com isso tudo é somente o Flamengo mesmo. Você não precisa dizer o nome, mas você já teve algum problema assim com o treinador? Porque isso é difícil, né? Imagina um clima ali, você está trabalhando todo dia, aí você sabe que você não está bem com o cara. Sim. Você já teve? A posição do jogador é sempre muito desconfortável quando você não é um cara querido pelo técnico. E isso acontece muitas vezes. Então, às vezes, a gente vê, fulano lá no outro time ia tão bem e aqui não tá tão legal. E isso é por quê? Isso é porque, às vezes, no dia a dia, aquela questão que o Ancelotti mesmo disse, né, de ambiente, o ambiente não é agradável ao seu favor. Né? Às vezes, não é nem por mal, não é nada pessoal, mas às vezes o treinador gosta de um outro jogador, né, com outro tipo de característica.
E aí você se sente sim mais em baixa. Eu já passei sim por isso, né? Acho que todo jogador de futebol já passou por isso. E não foi um final feliz igual aconteceu no caso do Pedro e do Filipe Luiz. Eu ganhei um inimigo aí. Mas, ô Tartar, porque eu acho já foi para uma outra esfera já também pessoal, não ficou somente no então, é no isso que eu ia mencionar. Porque o Filipe Luiz, ele não tem nada pessoal contra o Pedro. Eu acho que a ideia do Filipe Luiz, quando ele deu aquela entrevista coletiva, era mexer mesmo com o espírito do Pedro. Mas foi muito brusco, né? Eu vou te você cutucar. expor o GPS, os números. E aí tem às vezes. É porque eu acho que chegou no limite. Eu o próprio também acho. Filipe Eu não Luiz, acho na errado o que ele ocasião, fez, não, disse tá? que conversou várias vezes com o Pedro e nada tinha mudado. Talvez o Filipe Luiz expondo publicamente, aí sim o Pedro deve ter falado, nossa, caramba, o Filipe Luiz realmente chegou no limite. Então, preciso mudar minhas atitudes. Eu acho que é mérito do Filipe Luiz. Por exemplo, para mim é muito pior o que o Sampaoli fez na ocasião. Porque o Sampaoli viu que o preparador físico deu um soco na cara do Pedro. Em nenhum momento ele foi conversar com o Pedro. O Sampaoli viu 2 jogadores se socando no treinamento, Gerson e Varela. E nada fez. Foi praticamente assim, um descasar. Não tô nem aí para vocês, não tô nem aí pro meu grupo. Já no caso do Filipe Luiz, para muita gente ele tomou uma atitude errada, mas ele tomou aquela atitude porque ele estava preocupado com o grupo dele. Ele estava preocupado com o grupo dele, porque ele não queria perder o grupo. Basicamente assim, bom, eu preciso mostrar para o meu grupo que eu tenho poder aqui. Aí ele mostrou. E mostrou também para o Pedro que ele tem poder ali. Que se ele não mudasse, ele não iria voltar a jogar. E pronto. Eu acho que ele tomou a atitude correta na ocasião, não foi nada pessoal. Fernanda, a gente já viu algumas entrevistas do próprio Filipe Luiz dizendo que agora que ele era treinador, algumas relações dele ia acabar machucando, talvez ferindo um outro. E o amigo ou ex-amigo teria que entender. E a gente viu que alguns, né, que acabaram saindo do Flamengo, falou, estava louco para sair do Flamengo, para voltar a ser amigo do Filipe Luiz. Então, foi um cara querido, né? O Gabigol falou isso, o próprio Fabrício Bruno também, na saída, disse isso, falou, poxa, eu estava louco para sair para poder voltar a ser amigo do Filipe. Então, realmente, essa relação entre amizade e trabalho é uma linha muito tênue. Então, assim, é muito difícil realmente... Pra dar M, né? Separar tudo isso. Mas eu acho que o Filipe, tão recentemente, terminou e conseguiu voltar e ele está mandando muito bem. E muito bem, o Flamengo informou que o Varela e o Arrascaeta foram liberados da seleção uruguaia. O lateral direito apresentou um quadro de pubalgia e retornou ao clube para ser avaliado pelo departamento médico. Já o Arrasca não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida das eliminatórias e foi liberado. Tá tudo tranquilo para a seleção do Uruguai também, né, Vene Casagrande? Para a seleção do Uruguai tá tudo tranquilo, para o Varela que não, né? O que aconteceu? Porque ele retorna com uma pubalgia ao Flamengo, ou seja, ele retorna ao Flamengo com uma lesão. E o Flamengo precisa reavaliá-lo para saber a gravidade dessa lesão. Eu não acredito num Varela, por exemplo, à disposição para o próximo jogo, que é no dia 14, contra o Juventude. Estamos falando de um problema, eu nunca fui jogador, mas você pode conversar com qualquer jogador e ex-atleta e falar, problema no pubis, eles levam até um susto. E no caso de uma pubalgia, não tem como a gente ter certeza de nada, a gravidade da lesão. Mas o jogador retorna com um problema físico. A boa notícia é que o Arrascaeta volta 100%. E ele está vivendo, na minha concepção, a melhor fase da carreira dele, porque o que ele jogou com a camisa da seleção uruguaia no último jogo, na vitória por 3-0 sobre o Peru, foi uma aula de Arrascaeta. De La Cruz teve o auge de sua carreira vestindo a camisa do River Plate e sempre era especulado nos clubes brasileiros. O Flamengo chegou a tentar sua contratação por diversas vezes. Em dezembro de 2023, o Mengão pagou a multa rescisória de $16 milhões e tirou o uruguaio do River. Ele, assim, chegou ao Flamengo, cercado de grande expectativa. Logo no início, De La Cruz fez bons jogos e virou titular logo de cara e encantou o torcedor. O grande problema, que persiste até hoje, é o lado físico do atleta. Ele perdeu vários jogos por conta dos problemas no joelho. Meses atrás teve uma situação mais grave envolvendo um médico que foi demitido do Flamengo logo depois, onde esse profissional deixava claro que De La Cruz poderia não mais jogar em alto nível. Internamente, o Flamengo conseguiu contornar a situação e o jogador acabou se recuperando, fazendo um bom jogo contra o Grêmio e animando mais uma vez os torcedores. Recentemente, De La Cruz foi procurado por um clube do Catar, que se mostrou disposto a comprar o jogador junto ao Flamengo. O meio-campista, no entanto, recusou.
Ele se sente em dívida com o Flamengo e quer mostrar o seu valor no rubro-negro carioca. Felipe Luiz também conta com o jogador e acredita que ele pode render ainda muito mais. O meio-campista Eric Pulgar não entra em campo pelo Flamengo desde a partida contra o Bayern de Munique, válida pelo Mundial de Clubes, onde sofreu uma lesão há mais de 2 meses. Desde então, o chileno tem se dedicado intensamente ao processo de reabilitação. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o retorno do atleta aos gramados pode estar cada vez mais próximo. Recentemente, o clube divulgou imagens que mostram Pulgar realizando atividades físicas na academia, sinalizando avanços em sua recuperação. Depois de mais de 2 meses afastado por lesão, Pulgar começa a dar sinais de que está perto de voltar a atuar pelo Flamengo. No último sábado, o volante chileno foi visto participando das atividades no centro de treinamento do clube, o que indica progresso em sua recuperação. De acordo com Vene Casagrande, o camisa 5 passará por exames nos próximos dias para avaliar o estágio atual de sua recuperação e definir quando poderá retornar aos jogos. Aspas para o jornalista. Na quinta ou na sexta, o volante fará uma tomografia para que o departamento médico do Flamengo avalie como está o processo de evolução da lesão no quinto metatarso. Caso a lesão esteja totalmente consolidada, a volta do volante demorará cerca de 3 semanas. Caso contrário, o chileno continuará o processo de recuperação para consolidar o local da contusão. Declarou o jornalista. Caso a previsão do jornalista se confirme, Pulgar deve estar totalmente recuperado entre os dias 2 e 3 de outubro. Coincidentemente, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro no dia 2, em um duelo importante pela parte de cima da tabela do Brasileirão. No entanto, mesmo com a evolução positiva, o retorno do volante chileno aos gramados deve ocorrer apenas nas partidas seguintes, contra adversários como Palmeiras, Santos ou Bahia. Mesmo com a janela de transferências fechada, qualquer clube pode contratar jogadores que estejam livres no mercado. É nesse contexto que o Ziyech, atacante ex-Chelsea, foi oferecido ao Flamengo. O atleta está sem clube e seus empresários buscam um novo destino para o atleta. O atacante está com 32 anos e longe de ser aquele ponto intenso que foi temporadas atrás. A diretoria do Fla, até o momento, não demonstrou interesse em sua contratação. Bom torcedor rubro-negro, agora eu quero saber a sua opinião. O atacante marroquino, Ziyech, seria um bom reforço para o mais querido? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Flamengo. Se inscreve para não perder.